Senador, eu gostaria de saber em quais documentos o senhor e a sua equipe pretendem se debruçar durante esse recesso para se preparar, inclusive, para os novos depoimentos e questionamentos lá em agosto. Bem-vindo, um ótimo dia para o senhor. Gratidão, muito obrigado pelo convite, Evandro, a CNN. Nós vamos procurar fazer o que a CPI não fez durante esses 2 meses, né? Vamos tentar equilibrar, analisar documentos tanto de investigações em relação ao governo federal, como também com relação a estados e municípios que receberam bilhões de reais e a CPI ignora, né, olhar para a corrupção, por exemplo, como o Consórcio Nordeste, que comprou 300 respiradores adiantados, quase 50 milhões de reais, e que até agora a CPI evita tocar no assunto porque blinde aí, está blindando 2 ex-ministros do governo Dilma. Isso não é correto, mas a gente vai procurar, durante esse recesso, estudar esses documentos para voltar à carga em agosto, para ver até quando a CPI vai fechar os olhos para a corrupção em estados e municípios. Senador Gustavo Uribe, o nosso analista de política em Brasília, também vai participar junto comigo. Uribe, fique à vontade. Bom dia, senador. Senador, um dos pontos de investigação da CPI da pandemia tem sido o tal do gabinete paralelo, aquela estrutura que instruiu o presidente Jair Bolsonaro em discordância com o Ministério da Saúde. E muitos documentos da CPMI, da fake news, acabaram sendo enviados e compartilhados com a CPI da pandemia. O senhor acredita que possa haver uma correlação entre o gabinete paralelo e o gabinete digital do Palácio do Planalto? Olha, Gustavo, eu acho que isso a gente tem que investigar também, né? A CPI, ela infelizmente tem narrativas, né? Desde o início dela. Foi a CPI da cloroquina, a CPI da Copa América, a CPI do gabinete paralelo, como você está colocando, visto que a gente tem que ter muita serenidade, responsabilidade, porque a gente percebe que essa questão de consultar, o presidente consultar pessoas, especialistas, isso não é problema, isso acontece em muitos governos, né? Mas é importante se cruzar dados, a gente precisa investigar, é o nosso papel, seja governo federal, seja estados e municípios. O que a gente não pode é colocar os pés pelas mãos, né? E é isso que a gente percebe nessa obsessão que existe, especialmente da cúpula da CPI, que toma decisões de madrugada, muda a pauta em cima da hora, ao bel prazer deles e, por exemplo, coloca, inclusive, colaboradores de vocês, né, jornalistas renomados que pensam diferente, mas a gente tem que respeitar quem pensa diferente, como o Alexandre Garcia investigando aí publicações que ele já demonstrou que não são dele, né? Não tem nada a ver com ele, mas é uma perseguição à liberdade de expressão. Isso é muito perigoso no momento que a gente vive de radicalização de um lado, radicalização do outro, enquanto a gente precisa de diálogo, de pacificação, de darmos as mãos para ajudar as pessoas que estão desempregadas, que estão com fome. Você vê que depois que começou, Gustavo, essa CPI, não se fala mais, você não ouve mais falar da questão da prisão em segunda instância, que é um anseio legítimo do povo brasileiro, a questão do fim do foro privilegiado, não se fala mais nessa pauta tão importante no combate à corrupção e à impunidade. Então, as energias estão concentradas numa CPI politiqueira, que mostra realmente que o objetivo é apenas antecipar o calendário eleitoral de 2022. Isso é desumano, isso é uma covardia com o povo brasileiro que espera mais de nós, políticos, com relação ao trabalho. Senador, por outro lado, o senhor não acredita que a população queira saber por que nós temos mais de 500 mil de mortos aqui no país e por que tantas ofertas de vacina não foram tratadas de uma forma urgente ou com emergência, como muitos depoentes da CPI já relataram aos senhores? Olha, muito interessante, Evandro, a gente ter materialidade nesse assunto. Não tenha dúvida que o governo se equivoca. O próprio presidente da República, quando dá declarações contra a vacina, quando causa aglomeração, não usa máscara. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Mas em termos de governo buscar vacinas, a
até agora, né, eu estou falando com os documentos que a gente teve acesso, a gente percebe que foi buscado, né? Existe uma narrativa de que cartas chegaram da Pfizer, por exemplo, e não foi comprada a vacina, mas não. 9 dias depois que o Congresso fez a sua parte e resguardou o país com cláusulas leoninas da própria Pfizer, onde o foro era lá em Nova York e onde o Congresso precisava, a Anvisa precisava aprovar a vacina, 9 dias depois o governo comprou. O que a gente vê na CPI, que eu acredito que deva ter acariação, eu, inclusive, fiz um requerimento para isso, para não haver aquela prisão que foi totalmente arbitrária. Os grandes juristas do país, inclusive com visões ideológicas diferentes, concordam que foi uma prisão arbitrária e isso causa preocupação, porque ali precisava fazer uma acariação do Roberto Dias com, por exemplo, o cabo Dominguete. Foi isso que eu solicitei, mas não. A busca por holofote, a busca por fatos da CPI, eu não tenho dúvida que durante esse período agora, eles vão estar criando todo dia situações diferentes, porque o objetivo é simplesmente desgastar o governo federal. E por mais que eu tenha discordâncias do governo federal, eu não acho isso correto com o Brasil. A gente tem que ter responsabilidade com o Brasil, o mundo todo sofre as consequências dessa pandemia, milhões de mortes a gente tem aí pelo mundo, muitos erros, né? E é um aprendizado. E que essa CPI deixe um legado para as pessoas para saber como fazer e como não fazer também. É por isso que a gente tem que ter mais técnica e menos pirotecnia nessa CPI. Senador, na sessão da última sexta-feira, o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, chegou a defender que o presidente Jair Bolsonaro afaste, pelo menos por enquanto, o Élcio Franco da estrutura na Casa Civil, já que há muitos depoimentos que apontam ele como um dos responsáveis por eventuais equívocos na negociação e no fechamento de acordos em relação a insumos e vacinas. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria afastá-lo neste momento do cargo no Palácio do Planalto? Olha, Gustavo, a gente precisa exatamente ter essa responsabilidade com o país. Nós já tiramos 2 vezes, nesse período crítico ainda de pandemia, o ministro da Saúde lá da cadeira dele, podendo estar comandando o avanço da vacinação no país, que é fundamental a vacinação, mas não, se tira ele para ir para a CPI, tentativa de humilhar, ameaça de prisão, é isso que a gente está vendo, um desrespeito muito grande, agressividade nessa CPI. É por isso que o povo brasileiro, eu espero que os parlamentares que fazem parte da CPI andem nas ruas, olhe nos olhos das pessoas, vá nas feiras, no mercado, para tentar corrigir os rumos dessa CPI, que a população já cansou, já chegou a saturar por tamanha arbitrariedade. Agora, eu acredito que o presidente da República tem que se centrar, né? Eu acredito que essa questão aí do Élcio Franco precisa ser investigada, mas a partir do momento que existe uma vingança pessoal, e eu acredito nisso, a coisa já virou pessoal, tanto do relator Renan Calheiros, como do presidente Omar Aziz, quanto o presidente da República, isso aí não é saudável. Isso aí é tudo que a gente não precisa no momento, essa briga por poder. O que é triste é isso, é um projeto de poder de 2022 do grupo de oposicionistas que querem implantar a marra e a gente precisa ter respeito à democracia. Respeito à democracia. Se quiser tirar o presidente, né, eu acho que faz parte do jogo democrático, tira em 2022. Agora, fazer uma CPI, parar o país, deixar de votar reformas importantes, como a reforma tributária, como a reforma administrativa, para socorrer as pessoas e fazer politicagem nesse momento, eu não acho, sinceramente, correto com a nação brasileira. Senador, o senhor citou agora há pouco Luiz Dominguete. Tem uma troca de mensagens entre Cristiano Carvalho, representante da Davatt no Brasil, e Luiz Dominguete, que presta serviços informalmente para a empresa, que revela que para vender vacinas, os dois procuravam desde o Ministério da Saúde até governadores e prefeitos. A analista de política da CNN, Basília Rodrigues, teve acesso a diálogos entre os dois, que já, inclusive, esses diálogos estão com a CPI da pandemia, e as conversas que estão no site da CNN citam nomes de políticos e parceiros que os ajudaram ou os ajudariam a chegar a encarregados pela compra de vacinas no governo federal e também nesses locais. Um dos trechos a que a nossa analista Basília Rodrigues teve acesso mostra Cristiano Carvalho citando Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Vamos ver e a gente segue com a entrevista logo depois.
noite, bom dia, tudo bem? Eu falei com o Dias lá do Ministério que eu preciso lá da carta de órgão governamental, né? Que o Rafa já enviou para ele, né? Para dar prosseguimento, né? Sem ter absolutamente nada da intenção de compra do governo, eu não consigo dar prosseguimento, né? Então é isso que está faltando. O Rafa já fez o documento, acredito que já mandou para ele. Mas eu fico à disposição, o que está faltando é só isso. Senador, como que o senhor avalia esses diálogos, essas informações que vão chegando cada vez mais à CPI, neste caso relacionado a esta possível oferta da Davat para a compra de vacinas da AstraZeneca, que aliás tem parceria com a Fiocruz, então não precisaria de uma atravessadora neste sentido, e principalmente de uma possibilidade de corrupção dentro do Ministério da Saúde, no momento em que este ministério deveria estar empenhado apenas em adquirir, comprar mais vacinas e não pedir propina para isso? Olha, vamos lá. Em primeiro lugar, essa pergunta eu mesmo fiz lá durante a oitiva para o senhor Cristiano. Ele tentou mudar de assunto, mas disse que alguns estados foram procurados. Eu perguntei que estados, que consórcios, e ele não soube colocar. Eu pedi dados com relação a isso. A gente precisa entender o seguinte, devemos investigar, é nosso papel investigar, sem fazer pré-julgamentos, né? A gente tem que ter esse cuidado para dar o amplo direito de defesa, o contraditório. Mas esse personagem, o Cristiano, que foi ouvido lá, inclusive recebeu, foi muito estranho, porque recebeu o auxílio emergencial. Como é que um empresário que comercializa aí bilhões de reais, que estaria comercializando bilhões, precisou do auxílio emergencial? Já mostra um contrassenso muito grande, que a gente se preocupa com a fonte. Mas eu acredito que é necessário a gente continuar buscando, fazer a cariação. Eu acho que isso é importante. Ele com Roberto Dias, acredito que toda a verdade precisa vir à tona, e não a parte da verdade. A gente Até agora não há nenhuma sinalização para o senhor do que pode ter havido, ou se de fato houve uma possível corrupção dentro do Ministério da Saúde. O senhor não consegue chegar a essa conclusão por enquanto. Olha, Evandro, materialidade. É essa razão. A gente tem que deixar a emoção de lado e ir para a razão. Até agora, essa questão de propina, efetivamente, não está comprovado. Inclusive, durante a oitiva, ficou muito claro contradições do próprio depoente, como outros que foram lá. Então, eu acho que a gente precisa continuar, mas que essa CPI equilibre, que ela dê uma resposta para a sociedade, que é o que a gente ouve nas ruas aqui de São Paulo, em Brasília, no Ceará, no Rio Grande do Sul, que é também investigar estados e municípios. Olha, a CPI foi criada para investigar tanto o governo federal como os bilhões de reais de verbas federais enviados para estados e municípios. Está ficando feio, muito feio para essa CPI simplesmente ignorar um requerimento feito por mim, eu fui o autor do requerimento, e assinado pela maioria do Senado, 45 senadores. Então, isso vai fazendo derreter a credibilidade dessa CPI para a população. Nós temos 15 dias de recesso, agora menos 12 dias de recesso. Eu espero que os senadores da cúpula dessa CPI tenham um pouco de simancol, como a gente diz, para buscarem realmente refletir sobre os caminhos que essa CPI está indo, tentar corrigir os rumos. É momento de reflexão, é momento de serenidade, de responsabilidade com o Brasil. A gente lembra que o próprio Supremo Tribunal Federal também não autorizou que governadores e prefeitos prestassem depoimento, né, senador? Isso é ótima a sua colocação, Evandro. Eu agradeço pela lembrança, porque o Supremo Tribunal Federal foi o mesmo que mandou o Senado abrir a CPI. Olha que contradição. E ele mesmo sabota nosso trabalho, dizendo que governadores que não precisam ir, que não precisam falar a verdade. E isso tem sido um rompante ali dentro dessa CPI. Mas tem outros caminhos. Isso não é justificativa para investigar, não. Tem, por exemplo, essa empresa que comercializa produtos à base da maconha, que a sede é aqui em São Paulo, que recebeu
48,7 milhões de reais do dinheiro seu, meu, das pessoas que estão nos assistindo, uma montanha de dinheiro e não entregou nenhum respirador. Então, vamos chamar a dona dessa empresa, que é Cristiane Prestes, que já fez um depoimento e já disse que foi pedido superfaturamento pelo Consórcio Nordeste. Por que não querem olhar o Consórcio Nordeste? Será porque, supostamente, pelos documentos que a gente teve acesso, da CGU, do Ministério Público, será que é porque existe 2 ex-ministros do governo Dilma, de alguma forma participando disso? Né? Eu quero levar também o ministro Wagner Rosário, inclusive apresentamos e foi aprovado o requerimento dentro da CPI. Por que eles não chamam? Ficam empurrando isso com a barriga, já faz mais de um mês, a convocação do ministro, que quer ir, viu? O interessante, o ministro da CGU quer ir levando as operações, de 53 operações envolvendo vários estados em escândalos de corrupção, mas eles não querem. Eles não querem, o objetivo é só um. Já virou um caso pessoal, como eu falei aqui, com relação à presidência da República, e eu acho que tem que investigar todo mundo. Mas eu acho que a verdade e o bem vão triunfar, o povo brasileiro está consciente, quer a verdade, e aqueles que ainda não acompanham a CPI querem saber realmente que encaminhamento vai ser dado para estados, municípios e esse tal desse consórcio Nordeste. Senador, agora há pouco o senhor citou, de forma irônica, até a CPI da cloroquina. Isso foi muito questionado, nós tivemos dos dois lados debates muito tensos, inclusive também alguns senadores ali dizendo que iriam provar que publicações de revistas científicas renomadas eram mentirosas em relação a isso. E agora, na última semana, o Ministério da Saúde reconhecendo a ineficácia desses medicamentos para o tratamento da Covid-19. Diante desse posicionamento do Ministério da Saúde, tanto tempo depois de outros países e de tantos cientistas já reconhecerem isso, é um debate que promete silenciar ali no plenário da CPI? Absolutamente, Evandro. Inclusive, a nota do Ministério da Saúde é muito clara. Ela não recomenda em tratamento hospitalar, na fase mais aguda, né? Ou seja, o tratamento precoce ou imediato, todo mundo sabe, médicos, são mais de 14 mil médicos que adotam esse tratamento e, no meu modo de entender, tive acesso a pesquisas, estudos randomizados, duplos cegos, resultados clínicos, salvou muita vida no Brasil. Então, o tratamento precoce é ali no primeiro sintoma e não em fase hospitalar. A gente não deve falar o nome de 1, 2, 3 medicamentos. Mas o Ministério 17. da Saúde reconheceu em todos os casos, senador, não foi só em fase hospitalar. Absolutamente, em fase hospitalar. Você pode pegar a nota que você vai ver que o estudo é isso. Inclusive, o CONITEC continua estudando em relação a outras fases. É importante que a gente não tome nesse momento, eu não sou médico, você não é médico, a gente precisa deixar que os médicos, cientistas que estão divididos, a gente ouviu na CPI, aliás, ouviu quem quis, porque o relator e o presidente, de forma arbitrária, de forma desrespeitosa, a cúpula da CPI saiu e foi embora. Não deixou, não quis nem ouvir cientistas que pensam diferente deles. Então, eu acho que são 17 medicamentos que existem aí no tratamento precoce e eu acredito que a recomendação médica, eu sou totalmente contra a automedicação, tá? Eu acho que nós estamos numa guerra, é importantíssimo vacina, é importantíssimo o uso de máscara, distanciamento físico, álcool em gel nas mãos, mas por que não também, com recomendação médica, o tratamento precoce? Um não anula o outro. Uma guerra você tem que usar todos os instrumentos e é isso que a politização, sabe, Evandro e Gustavo, você que está nos assistindo, o Brasil está vivendo um momento de politização de tudo. A bandeira nacional está politizada, tratamento médico politizado, campeonato de futebol politizado. Onde é que nós vamos parar, né, com relação a isso? É momento de serenidade, de diálogo, de fraternidade. É isso que o povo brasileiro espera dos políticos tão contestados hoje. E o Congresso Nacional, nas últimas pesquisas, inclusive do Datafolha, mostrou caindo no conceito do povo brasileiro por situações como essa, como o fundão da vergonha, né, para financiar campanhas eleitorais, 6 bilhões de reais pegado o dinheiro do contribuinte para isso, triplicando nesse momento de pandemia. A gente precisa ter responsabilidade com o país. E o brasileiro está gostando de política, está acompanhando política, isso me dá muita esperança
e otimismo, porque em 2 anos de mandato eu já aprendi uma coisa. Se tem uma coisa que político respeita, é um povo organizado que sabe se manifestar de forma respeitosa, pacífica, mas cobrar do seu político um posicionamento sobre esses assuntos. Senador Eduardo Girão, que faz parte da CPI da pandemia, muito obrigado por sua participação ao vivo hoje aqui conosco e boa sorte na retomada dos trabalhos. Parabéns pelo trabalho, Evandro, Gustavo, todos vocês que fazem a CNN, por um trabalho independente buscando a verdade. Muita paz.